Bom, vamos só chegar no princípio do que viemos a aprender na unidade 3. Adentramos primeiro no gênero lírico, onde as principais características do gênero lírico é uma carga emotiva, a subjetividade, tem um foco na poema, poesia e prosa e traz a realidade de forma musicalizada, com a liberdade gramatical, podendo ter repetições de palavras. Já no gênero épico, há muito esses relatos históricos envolvendo as histórias heróicas, obrigatoriamente tendo que ter narrativas, tem um desenrolar mais progressivo, tem que ter um desenrolar progressivo, não por ordem cronológica, no caso, é mais objetivo, tem que ter presença de ação. E vimos também que dentro das modalidades do gênero épico, nós temos algumas outras modalidades que foram incorporadas a este gênero, que foi a crônica, fábula, romance, conto e novela. Crônica tem uma sequência cronológica, a fábula, apólogo e parábola, elas estão inclusas por quê? Porque elas adentram muito na questão de trazer animação em seres animais falantes. O romance, ele tem a característica de vários núcleos, simultâneos ou não. O conto, ele é um núcleo só e é o mais curto. E a novela entra muito dentro da questão do romance, vários núcleos podendo ser simultâneos ou não. Temos o gênero dramático. O gênero dramático ele já vai envolver, tem que ter ação, tempo, lugar, característica principal, encenação em teatros. Suas obras clássicas envolvem tragédia e comédia, tanto separadas como juntas, que nós podemos chamar de tragicomédia quando elas estão juntas. E elas marcadas por dramas reais, utilizando a magia, e quando é feita em forma de comédia, ela tem um ar musical. Já na última abordagem feita para a unidade 3, nós vamos entender como é constituído um poema. Vamos lá, metro, rima, estrofe e ritmo. O metro ele se refere à medida, e o estudo do metro é metrificação. Quanto à métrica, ele pode ser isométrico ou isossilábico, quando há um número igual de sílaba, heterométrico e heterossilábico, quando há números diferenciados de sílaba. Quanto à quantidade, é monossílabo, dissílabo, entra em questão exatamente todas as classificações feitas quando nós vamos fazer uma separação silábica. Monossílabos, dissílabos, trissílabos, tetrassílabos, pentassílabos e por aí vai. Só quero dar uma ênfase em alguns destaques, como quando ele é pentassílabo, nós chamamos de redondo menor. Quando ele é endecassílabo, é arte maior. Dodecassílabo, alexandrino, ou seja, um poema alexandrino, um exemplo. E bárbaros, quando ele é de 12 para mais versos. Versos silábicos, no caso. Os versos silábicos, eles são separados desta maneira, ou seja, dá de perceber que é em forma de separação silábica. Vamos lá. Aqui tem 10 versos, ou seja, tem 10 versos, então ele é o que? Ele é isométrico, ou seja, se aqui fossem os versos, ele era heterométrico. E existem os versos livres. Os versos livres eles são marcados por duas características: figuras de dicção e figuras de morfologia. Ah, professor, o que pensa é isso? Figuras de dicção é quando você utiliza da sua dicção palavras. As dicções de algumas palavras são utilizadas como forma de trazer um elo dentro do seu poema. E da mesma forma acontece com a figura de morfologia. As palavras que vocês vão utilizar para trazer uma rima. Ou seja, nos versos livres não há preocupação, principalmente pelos aspectos gramaticais, contando que traga uma musicalidade para seu poema, poesia ou prosa.
Rima. A rima ela é quando há uma semelhança ou igualdade de som. Pode ocorrer no final dos versos diferentes, interior do mesmo verso ou final de um verso. A monorrima há quando há um tipo de rima, ou seja, a gente chama de AAA, por exemplo. É quando acontece, ó, todo o Oriente corre a recebê-la, o nardo, a mirra, o aloés, a canela, o sândalo e a baunilha estão por ela, asas de aroma levantar por vê-la. Ou seja, a gente termina todos na mesma letra. Então, monorrimas é quando os quatro versos têm a mesma terminação. Polirrimas é quando há rimas diferentes. Tuas palavras antigas, deixei-as todas, deixei-as. Junto com as minhas cantigas desenhadas nas areias. Ou seja, há terminações distintas. Então a gente tem que já dá de perceber, mono, uma só, poli, várias. Pode ser brancos ou soltos, ou seja, não há uma regra, vai de acordo com a imaginação do poeta. Aquele rio era como um cão sem plumas. Nada sabia da chuva azul, da fonte cor-de-rosa, da água do copo de água, da água de cântaro, dos peixes de água, da brisa na água. Ou seja, não há regra de rima, apenas a rima. Você não identifica um esquema, de fato. Você consegue identificar que há uma rima dentro do texto no todo. Então, a rima ela é classificada segundo 5 aspectos: disposição, qualidade, som, intensidade e gênero. Quanto à disposição, ela pode ser vista tanto no final como de forma interna. Quando ela é no final, ela acontece no fim dos versos. Por exemplo, filho meu, tesouro mago, de todo esse afeto vago. Filho meu, torre mais alta, de onde o meu amor se exalta. Ou seja, as rimas se encontram-se apenas no final. Então, o esquema seria AABB. O primeiro verso combina com o segundo e o terceiro combina com o quarto. Quando elas podem também ser opostas. Por exemplo, quem és tu? Quem és tu? Vulgo gracioso, que te elevas da noite na orvalhada. Tens a face nas sombras mergulhada, sobre as névoas te libras vaporoso. Ou seja, pode conter uma rima ou não. Nesse caso, não há uma... existem dois outros que podem rimar ou não. Ou seja, orvalhada, mergulhada, gracioso, vaporoso. Então, seria, se fosse fazer, seria A, B, B, A. É obrigado rimar nesse esquema o primeiro verso com o último. E os do meio não são obrigados. Ou seja, o esquema é a rima obrigatória de A. O primeiro A e o último A. E tem as alternadas, que é o ABAB. O primeiro rima com o primeiro rima com o terceiro e o segundo rima com o quarto. E tem as misturadas, que não tem esquema patronizado, ou seja, vai de acordo com a escrita do poeta. A continuadas é a repetição do mesmo som na estrofe até mesmo no poema completo. Ou seja, que todo termina em osto. Agosto, posto, transposto, decomposto, exposto, disposto, recomposto, desgosto. Ou seja, eles têm a única terminação final. Quando ela é interna, ela acontece dentro do verso. Ou seja, literantes, que é quando são sons consonantais iguais. Por exemplo, pedreiro, peceiro, espelho, trem, que já vem, que já vem, que já vem. Ou seja, rima pedreiro, penseiro. Ou seja,
Aqui é uma rima interna. Encadeadas é quando acontece com palavras no final de um verso, com o interior, por exemplo. Cariós doce, ó Glaura, vem esta aura lisonjeira. Glaura combina com aura. Pode ser também coroadas, que ocorrem no interior do verso, ou seja, na messe, que enlouquece, estremece, akermesse, ou seja, há nas terminações das partes internas todas. Também podemos chamar de eco. Quanto à qualidade, ela é pobre ou rica. Ela é pobre no momento em que as palavras têm a mesma classe gramatical. Por exemplo, figura, valida, estrutura esqualida. Mesma classe gramatical. E rica é quando são classes gramaticais diferentes, como é este caso. E raras, que é quando a última rima se dá com palavras pouco utilizadas nas rimas. Por exemplo, perdê-lo, tão belo, peque. Então, são palavras mais difíceis de se ter uma rima. Quanto ao som, é quando estamos nos referindo a fonemas que rimam. Por exemplo, rima consoante, consoante com consoante. Natureza com dureza, ou seja, esse Z, esse som do Z. Criara, cuidara. Essa rima é subdividida em subciente e opulenta. Subciente é quando ocorre apenas a partir do último icto. E anterior, opulenta é o anterior. Rima toante é aquela que se dá apenas na vogal tônica, ou seja, na sílaba mais forte. Rima impura é aquela que tem um tipo de vogal tônica diferente, ou seja, é quando vai rimar com vogais tônicas distintas. Quanto à intensidade, ela pode ser aguda, ou seja, palavras oxítonas, pode ser grave, com palavras paroxítonas, esdrúxulas, com palavras proparoxítonas. E quanto ao gênero, é apenas se é masculino ou feminino. Masculina é ser feita com palavras oxítonas, feminina são palavras paroxítonas. Logo, toda rima masculina é aguda e toda rima feminina é grave. Estrofe. Estrofe é um verso ou um conjunto de versos, onde ele é classificado por tipo de composição, tipo de poema, métrica e ritmo. Certo. Tipo por composição, monóstico, dístico, terceto, quarteto, quintilha, ou seja, pela quantidade de versos. Você olha aqui, aí tem um nome específico. Quanto à disposição, ela pode ser uniforme, que é quando há o mesmo número de versos, combinado, quando há combinações dos versos, por exemplo, 2 quartetos e 2 tercetos, então, que resulta em um soneto. Livres, que você pode utilizar quantos versos você achar necessário, independente de combinações. Quanto à métrica, estrofe pode ser isométrica, ou seja, a mesma quantidade de versos, e heterométricas com quantidades diferentes de versos. Quanto ao ritmo, eles são isorrítmicas, mesmo ritmo, ou seja, tem o mesmo ritmo, heterorrítmicos, que são ritmos diferentes. Então, a gente pode entender que o criar um poema não é tão simples como muitos imaginam. Da mesma forma que dar de compreender que um poema com versos livres, com rimas mais consideradas pobres ou ricas, independente disso, a construção de um poema ela requer todo um estudo, requer todo um procedimento para fazer com que ele tenha ritmo, todos esses itens: métrico, metrificação, rima, estrofe e ritmo.